Oi, gente! Ei, santidades! Paz no seu coração. Vocês gostaram tanto do primeiro vídeo abrindo o coração, respondendo perguntas, né? E pediram tanto, faz uma parte 2, faz uma parte 2. Então, para comemorar os 10 anos de canal, ontem foi o dia 13 de setembro, é o aniversário do canal, já marca aí pra gente comemorar junto todo ano. Como ontem foi esse dia e eu recebi surpresas, presentes, dando intercessores, carinho de vocês, tanta mensagem por aqui, eu decidi vir retribuir tanto amor, tanto carinho. E pensei, por que não fazer a parte 2? Que pediram tanto para eu fazer a parte 2 do Abrindo o Coração, né? Então bora para responder mais perguntas, para a gente ficar mais íntimo, cada vez com mais intimidade, e não só uns com os outros, mais íntimos de nosso Senhor Jesus. Hoje é o dia da festa da exaltação da Santa Cruz. Deixa eu pegar a minha cruz, porque eu preciso mostrar ela para vocês. Aí, fui buscar. O dia que eu tô gravando esse vídeo é a festa da exaltação da Santa Cruz. É um dia tão lindo. Tem uma história do Santuário do Pai das Misericórdias de que o crucifixo que fica lá no alto, no telhado, né, teve muita dificuldade para subir, guindaste, e atraso e tudo mais, pois o dia que se conseguiu subir aquele crucifixo foi exatamente num dia 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz. E eu não vou cansar de mostrar para vocês esse crucifixo que eu recebi dos santos passionistas, veio de Roma. Foi uma surpresa e um presente, porque muita gente pergunta, como foi que você pediu? Eu não pedi mesmo, foi eles que enviaram, tiveram essa iniciativa de enviar para mim, para mais alguns irmãos de comunidade, e é belíssimo porque é um relicário. Aqui dentro tem as relíquias, com documento comprovatório, viu? Das relíquias de primeiro grau, de vários santos, inclusive Santa Gema Galgani, que está intercedendo por nós hoje. Olha que lindo, né? Então, que a Santa Cruz hoje seja erguida sobre a sua vida, suas batalhas, suas necessidades. Essa cruz, a cruz que nos salva, possa refletir a luz de Cristo hoje sobre tudo que está escuro na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou deixar aqui do ladinho e vamos às perguntas. Como foi seu encontro pessoal com Cristo? Gente, amei essa pergunta. Encontro pessoal com Cristo é o momento onde a nossa vida muda. Um marco. Aquele dia assim que você diz, antes desse dia minha vida era de um jeito, depois se tornou de outro. Eu tomei um novo rumo. Na minha vida aconteceu aos 13 anos. Eu já era de caminhada, viu, gente? Eu nasci e fui criada dentro da Igreja Católica. A minha mãe, ela sempre fez questão de nos ensinar os sacramentos, nos dar essa herança de fé. E você vai por ensinamento, até que chega um acontecimento, um fato que faz com que você, a partir dali, busque a Cristo por si só. Comigo aconteceu aos 13 anos. Eu estava morando no interior do Rio de Janeiro, em Conceição de Macabu. Meus pais tinham se separado. Eu vivi uma adolescência muito conturbada, muito difícil, muito introspectiva. Tenho um temperamento melancólico, então isso me ajuda a ficar dentro. E eu estava passando uma crise bem forte assim, quando a minha mãe insistia muito para que eu fosse a um encontro de jovens que ia acontecer na paróquia, naquele final de semana. Nessa época, minha mãe tinha uma casa de música ao vivo, eu cantava nessa casa de música ao vivo à noite, cantava numa banda de bossa nova, uma banda de MPB, e tinha uma banda de rock brasileiro, e eu ia também, enfim, eu cantava sempre ali novinha, ali no meio daquilo tudo. A minha mãe, meu tio também gerenciava essa casa, então eles estavam sempre comigo e eu estava ali, envolvida naquilo tudo. E a minha mãe tinha vivido essa experiência do encontro pessoal com Cristo em um grupo da Renovação Carismática Católica na paróquia. E ela disse, você precisa ir a esse encontro que vai ter dos jovens e tal. E de tanto ela insistir, eu decidi ir. Quando eu cheguei lá, as pessoas sabiam que eu cantava na cidade pequena, né? E aí disseram, sobe, Anne, canta uma música pra gente. Tinha freiras, jovens, líderes de pastoral, de grupos da paróquia e tal, gente que eu nem conhecia. E eles me conheciam, disse, canta uma música pra gente. Então eu fui subir no palco e eu não sabia cantar nenhuma música de Deus. Não sabia, assim, uma música religiosa, uma música que eles soubessem
cantar junto comigo? A única que eu sabia era Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que hoje a Anne Jorge regravou, né? Era a única música que eu sabia, então eu cantei. E eu lembro que todos eles cantavam junto comigo e aquilo teve um impacto muito grande no meu coração. Por quê? Até então eu estava acostumada a cantar na noite, cantar para que as pessoas promovessem o pecado em sua vida. A minha música promovia o pecado na vida das pessoas. Quanto mais o ambiente fosse agradável, as músicas agradassem, mais as pessoas estariam ali, mais as pessoas beberiam, gastariam dinheiro, e ali se via de tudo, né? Muito adultério, muita droga, muita perdição. Eu vi desde novinha, promovida pela minha música. E naquele encontro, quando eu subi e cantei uma música e as pessoas estavam cantando junto comigo, elas não estavam pecando, isso teve um impacto profundo na minha alma. Parece que um facho de luz se acendeu na minha escuridão. E eu disse para mim mesma, nunca mais eu quero cantar no mundo, eu só quero cantar para Deus. Claro que foi um processo, né? Foi aos poucos que isso foi acontecendo na minha vida, mas foi nesse dia, nesse encontro, era um domingo, uma manhã de domingo, e foi nesse momento que eu subi para cantar Obrigado, Senhor. Como foi seu primeiro batismo no Espírito Santo? Foi logo na sequência, viu? Eu me lembro que depois disso, eu comecei a ir nas missas, eu ia às missas na paróquia e frequentava a paróquia, mas ainda não tinha assim, me engajado não, algo tinha mudado dentro de mim, mas eu ainda estava engrenando, né? Como eu disse, foi aos poucos. E a minha mãe continuou insistindo, você precisa fazer um seminário de vida no Espírito, precisa fazer um seminário. E ela falava, mães, eu sempre digo isso aqui, né? Falem na cabeça dos seus filhos. Vocês não sabem o poder da palavra de uma mãe para a salvação, para o resgate de um filho. E eu fui àquele seminário de vida, era um retiro de final de semana, eu fui para minha mãe parar de falar na minha cabeça. E eu fui. Cheguei lá, era na cidade de Macaé, na Casa de Retiro Mãe de Deus, tem essa Casa de Retiro até hoje lá. E eu me lembro que eu cheguei lá sem entender muito bem. Tinha algumas pessoas que eu já tinha conhecido na paróquia, nas missas, alguns jovens que tinham ido junto comigo. E foi tendo, quem já fez seminário de vida, quem não fez, faça, viu? Procura aí na sua diocese, procura a RCC, faça. E quem já fez sabe, né? Tem as pregações querigmáticas, pecado e salvação, os dons do Espírito Santo, e cada pregação ia tocando no meu coração, né? Eu fui mesmo com o coração aberto. Porém, as pessoas falavam nos intervalos, pelos corredores ou na hora das refeições que ia ter o momento da efusão do Espírito Santo. E eu não entendia o que era aquilo. Porém, como falavam muito, eu comecei a ficar ansiosa por aquilo. Ia ser só no último momento. E então chegou o bendito do dia, era no domingo, e tinha um salão grande onde as palestras estavam acontecendo. E eles nos colocaram fora desse salão, repartiram em pequenos grupos e a cada grupo ia entrando dentro daquele salão, a banda estava tocando músicas do Espírito Santo e um grupo de servos rezava por aquele pequeno grupo, aqueles pequenos grupos que iam entrando no salão. Meu grupo foi o último. Quando eu entrei no salão, junto com mais umas 10 pessoas, e tinha um dos rapazes do grupo de oração que ia rezar por nós, estavam cantando músicas do Espírito, algumas pessoas estavam vivendo manifestações do batismo no Espírito Santo, repouso no Espírito, oração em línguas muito forte, e eu não entendia nada daquilo. Porém, eu senti uma paz muito grande naquele lugar, e eu vivia aquela dor da separação dos meus pais ainda, a falta de perdão por não conseguir perdoá-los, por todos os percalços que nós tivemos que passar depois dessa mudança drástica em nossas vidas. E eu só abri o meu coração e disse, Espírito Santo, eu sei que essa paz que está aqui é você. E eu preciso te apresentar as trincheiras da minha guerra, das minhas batalhas. Eu me via mesmo como em uma trincheira, numa batalha constante. E eu dizia para o Espírito Santo, eu vou voltar daqui para casa daqui a pouco, mas eu não quero voltar sozinha, eu quero voltar contigo. E fui repetindo, vem Espírito Santo, porque nos instruíram, vai repetindo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E foi assim, aí rezaram por mim, o rapaz colocou a mão na minha cabeça, rezou por mim, rezou por cada um do grupo, e eu não senti nada, gente, sério mesmo.
Eu não senti nada. Depois eu vi o Monsenhor Jonas Abib testemunhando isso no Congresso da Renovação aqui na Canção Nova, em livros também ele fala, que ele também não sentiu nada, mas ele estava com o coração aberto. E então eu voltei para casa, minha mãe me perguntou como tinha sido, eu disse para ela, foi legal, foi interessante e tal. Depois, um dia depois, eu comecei a perceber os efeitos colaterais do batismo no Espírito Santo na minha vida, porque ele não ficou parado não, ele realmente veio para a trincheira das minhas batalhas. E eu comecei a sentir uma necessidade grande de fazer estudo bíblico, de ter minha Bíblia. Foi a primeira coisa, assim, eu queria ter minha Bíblia. Minha mãe correndo já me deu uma Bíblia e um livro, A Bíblia Foi Escrita para Você, que hoje se chama A Bíblia no Meu Dia a Dia. Foi aí que esse método entrou na minha vida. Eu tinha necessidade de rezar o rosário, eu sabia rezar o rosário, mas não tinha vontade, né? Pois depois do batismo do Espírito Santo eu tinha essa vontade. Eu tinha necessidade de confessar uma clareza dos meus pecados, como nunca antes eu tinha experimentado, era o Espírito Santo. Eu tinha necessidade de estar diante do Santíssimo em adoração todos os dias, mesmo no domingo. Eu largava tudo e ia para a capela fazer adoração nas tardes de domingo, lá só eu, na igreja eu ia. E de comungar mais vezes, não só no domingo. Na minha paróquia não tinha missa durante a semana, a missa era em lugares afastados. Eu me oferecia para o padre para ir cantar nessas missas, nesses lugares, nessas capelas, zonas rurais. Eu ia, né? Só para comungar, viu, gente? Eu ia para o asilo, eu lembro que tinha uma missa no asilo Santo Antônio, um beijo pro povo aí de Conceição de Macabu, tinha uma missa, eu ia para lá, ficava com os velhinhos só para poder comungar, gente, porque eu não conseguia me contentar mais de comungar só no domingo. Enfim, o Espírito Santo foi me conduzindo através dos sacramentos, através de uma vida de oração forjada, para que eu perdoasse a minha família, me perdoasse também. E depois desse perdão concreto, eu consegui enxergar a vontade de Deus para minha vocação. Comecei a sentir uma inquietação e comecei a fazer uma busca, comecei a buscar em comunidades, em congregações, até que eu conheci a comunidade Canção Nova. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Próxima pergunta, deixa eu ver aqui, eu tô com o celular bem aqui do lado, viu, gente? Qual palavra que marcou a sua vocação? Deixa eu pegar minha Bíblia. Tá aqui, ó, Deuteronômio 28:13. Até não tá marcado, não sei porquê, nessa minha tradução, vou marcar ali. Deuteronômio 28:13. Foi quando eu já tinha sido chamada pro redão da Canção Nova e eu tava morrendo de medo de vir, gente, sério. Aí um dia em casa, minha mãe tava assistindo o programa O Amor Vencerá, com a Luzia Santiago. E ela pegou essa palavra para rezar e nesse momento todo o medo saiu do meu coração. Essa palavra marcou minha vocação. Deuteronômio 28, começa no versículo 9. O Senhor te constituirá para si como um povo que lhe é consagrado. Mais clareza que isso não, né? Conforme te jurou, se observares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em seus caminhos. Todos os povos da terra verão que levas o nome do Senhor, temerão ao Senhor, Ele te concederá abundância de bens no fruto do teu ventre, fruto dos animais. Aí vem todas as promessas, né? Se eu decidisse seguir o caminho do Senhor. E aí, quando eu bati o olho nessa palavra, naquele programa, a oração da Luzia, eu vi como resposta de Deus. E todo o medo que eu tinha, gente, eu tinha medo de ir para a rodoviária Novo Rio. Quem é carioca aí vai entender o que eu tô falando. De ir sozinha, né? Porque eu pegava 3 ônibus, eu viajava 9 horas, viu? Era caro, as passagens eram caras para vir para os encontros vocacionais. Não tinha equipe vocacional no Rio de Janeiro na época. Eu tinha que vir para Cachoeira Paulista, eu tinha que vir servir nos acampamentos de oração para estar perto da comunidade de alguma forma, né? Então tudo era muito caro, mas Deus ia providenciando tudo. Ele só precisava que eu desse o primeiro passo, e foi essa palavra de Deuteronômio 28 que me fez dar o primeiro passo. A palavra continua, ela é extensa, né? Depois, se você quiser pegar Deuteronômio 28, começando no versículo 9 e seguindo, versículos seguintes. É uma palavra maravilhosa. Como seus pais reagiram à sua vocação? Eita! Olha, vocês estão caprichando nas perguntas, hein? Tô gostando, vamos lá.
Meus pais reagiram assim. Minha mãe conhecia a Canção Nova. Meus pais são separados, né, desde os meus 11 anos de idade. Então, quando eu comecei a fazer caminho ali por volta dos meus 20 anos e me aproximar da Canção Nova, a minha mãe conhecia a Canção Nova e, apesar de todo o medo, né, da mãe, aquela coisa do carinho, do cuidado, ela super aprovava que eu fosse. Vai e faz o caminho e faz o seu discernimento vocacional. Meu pai não conhecia a Canção Nova, então eu dizia para ele do que eu estava fazendo, do caminho que eu estava trilhando, e ele não compreendia muito bem. Até o dia em que eu disse pro meu pai, tô indo embora. Ai. Aí meu pai decidiu que ia alugar uma van, colocar todos os meus amigos dentro para ver se eu desistia no caminho. E veio até a Canção Nova para me entregar. Ele com a minha mãe, com meus amigos, tudo, né? E eu me lembro que quando chegou na Canção Nova, o Padre Léo estava pregando encontro de casais. E ele foi, assistiu a pregação do Padre Léo, entendeu mais ou menos o que a gente vivia. Chegou na casa onde eu ia morar, porque naquela época a gente chegava e morava em Cachoeira Paulista. Era uma casa com quase 100 pessoas, acho que tinha mais de 100 pessoas naquela casa. O padre Edmilson era um dos formadores, a Neidinha, Ritinha, rainha do TikTok. A Ritinha estava lá também com a gente. Nossa, gente, era uma casa maravilhosa, viu? Tinham seminaristas. E o meu pai, eu me lembro deles entrando no quarto aonde eu ia ficar. Aquele ali seria meu quarto, com outras duas pré-discípulas, a Cris Viana e a Elaine Sampaio. E eu lembro que a Cris Viana estava dormindo, hoje ela está na missão de Cuiabá. E ela acordou assim, meio sem entender, e olhou aquele monte de gente entrando no quarto. Foi uma graça, gente, muito legal. Eu lembro que a Elaine chegou com a mãe dela, oh meu Deus. Aí a mãe da Elaine queria arrumar, tinha um guarda-roupa só para as três, né? A mãe dela queria arrumar tudo, assim, como se o guarda-roupa fosse só da Elaine. Aí a gente olhou um para a cara da outra e falou assim, deixa ela arrumar, né? Quando a mãe dela saiu, ela pediu desculpa, foi lá e juntou tudo para um canto só, para dar espaço para o resto das roupas, né? Ai, gente, foi um dia inesquecível, viu? Foi um dia maravilhoso. E até hoje, assim, os meus pais acompanham muito a minha vocação. A minha primeira casa de missão foi o Rio de Janeiro. Então, meu pai, ele trabalhava, o lugar que ele trabalhava era no caminho da casa onde a gente morava. Então, meu pai passava lá para tomar café com a gente. Foi o tempo que ele teve mais contato com a gente, assim. Frequentava a casa de missão, ia lá, os membros da comunidade atendiam meu pai, Sérgio Coutinho atendia o meu pai em oração, Heloísa atendia meu pai em oração. Então, assim, ele foi tendo essa proximidade. Aos poucos, né, Deus vai tocando o coração. Até a semana passada nós estávamos no show Canção Nova, lá em Baipendi. Meu pai reencontrou o diácono Nelsinho, os membros da comunidade que estavam lá participando do show, foi lindo, né? Mas é assim, aos poucos eles foram compreendendo. A minha mãe já tinha uma compreensão maior, apesar de sofrer, né? Disse para mim no último momento, ó, se você quiser voltar, a casa tá aqui para você. Acho que toda mãe fala isso, né? E o meu pai só foi entendendo mesmo depois que eu fui para a casa de missão no Rio. Acho que é ali que caiu a ficha dele sobre o que eu estava fazendo na Canção Nova. O que foi mais difícil de deixar? Tem muito a ver com a pergunta anterior. É um eterno deixar, gente. Não é só você fazer a mala e sair de casa. Não é. É algo que você vai deixar para sempre. Toda vez que você se despede de uma mãe, de um pai, você está deixando um pouco mais, sabe? É uma escolha que você faz para sempre. No início tem todo o peso da mudança da sua realidade. Porém, na comunidade, você vive isso muitas e muitas vezes. Cada vez que você é remanejado de casa de missão, você deixa aqueles amigos que você faz ali, aqueles irmãos, aqueles companheiros, aquela experiência que você fez para ir para outra casa de missão, para outra realidade cultural. Você entra na realidade cultural das pessoas daquele lugar e é sempre assim, você vai chorando e sai de lá chorando também quando te remanejam para outro lugar, né? Então a gente vive esse coração alargado, essa experiência de alargar o coração para amar mais e ir de encontro ao outro e levar o anúncio do Evangelho. Mas o mais difícil, eu acredito, que é deixar a família. É sim, a gente vai vendo, hoje eu vejo meu pai envelhecendo, eu ficando emocionada. Minha mãe envelhecendo, meu pai envelhecendo e os sobrinhos chegando na fase adulta.
Eita, vai eu chorar, ó, chorona aqui. Os sobrinhos na fase adulta, né? Chegando na fase adulta. E aí você vai vendo que, de certa forma, Deus cuidou da sua família nesse tempo todo, mesmo você não estando lá. E que aquela promessa do Evangelho se cumpre na nossa vida. Eu te darei 100 vezes mais, para aqueles que deixarem, que vierem me seguir, eu darei 100 vezes mais. É isso que a gente experimenta mesmo. 100 vezes mais, tios, vós, vós, irmãos, filhos, Deus nos dá mesmo. Eu vivo isso, eu experimento isso todos os dias aqui na Canção Nova. É muito emocionante de ver, né? A bênção, a beleza da vida que Deus me chamou. Eu não tinha noção, assim, da beleza do que Deus estava me chamando, não tinha. Nem da luta, da batalha que seria. Não tinha. Mas eu vim seguindo um chamado. E eu tinha certeza de que eu não voltaria atrás. Eu disse para minha mãe, quando saí de casa, mamãe, eu tô indo para não voltar nunca mais. Eu não sei de onde veio isso, ou eu sei, né? Veio da certeza do céu, do chamado de Deus na minha vida naquele momento, que era um chamado para eternidade, eternamente Canção Nova. Ai, gente, deixa eu encerrando esse vídeo que tá longo demais, e eu já chorei demais também, já tá bom que as rugas aqui, ó, não aguento, mas obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor que vocês têm por mim. Deixa eu pegar o presente aqui, ó, para mostrar para vocês. Eu quero agradecer a Duda, ela sempre tem um carinho enorme, ela é do perfil Ana Intercessores, viu? No Instagram, é um grupo de intercessores da minha missão. É um carinho enorme que esse povo tem por mim, não tem tamanho. E ontem mandou entregar aqui, ó, essas flores, eu quero oferecer para você, Santidade, você que há 10 anos... Você que há 10 anos trilha esse caminho de evangelização junto comigo aqui no YouTube. Ai, meu Deus, eu vou parar de chorar só amanhã. Deus abençoe. Beijo. Beijo no coração.